Conectando você com Jesus. E hoje está diferente aqui, né? Você já percebeu que está diferente. A partir da capa, quando você clicou, você percebeu que não era o N que está aqui do meu lado. Não é. Inclusive, queremos mandar aqui um abraço para o N, para o Denis e para a Nina, que logo, logo vai nascer. Em breve. Mas eu estou aqui hoje, privilégio do Fred compartilhar esses momentos aqui e com certeza é um aprendizado para todos nós. Nossa. E agradeço, Fred, por você ter aceito, só que nós temos uma missão. Vamos parar de rasgar cedo aqui? Vamos parar. E a gente tem uma missão que é apresentar um cara que é muito conhecido de Londrina, pelo menos a voz. A voz. Muitos conhecem pela voz. Eu só mas conhecia hoje pela você voz. vai conhecer o dono da voz. Fred, obrigado por você ter aceito. Eu que agradeço, Vamos fazer aqui uma vamos ótima entrevista, uma ótima conversa cristã. E o grande propósito aqui é conectar você com Jesus. Moura, seja bem-vindo. Opa, que legal, hein? Você estava falando aí que a outra apresentadora não veio hoje, né? A mesa sempre com 4 pessoas, agora hoje só com 3, né? Exatamente. Mas da próxima vez é bem provável que ela apareça aqui com a 4ª pessoa. Tem um podcast dos amigos da Associação Norte Paranaense, chama-se O Quarto Elemento. O Quarto Elemento. Ela já tinha o Quarto Elemento, só que ninguém conhece. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já assisti outras edições e a gente que assiste, né? A gente fica falando, puxa, será que um dia eu vou estar lá? Será? Então estou aqui hoje super feliz e agradecido a Deus por estar aqui junto com vocês. A gente que agradece e realmente vai ser um prazer assim, conhecer você. Obrigado por ter reservado esse tempo aí na sua agenda. E eu sei que não deve ser fácil, né? Hoje em dia você tem uma responsabilidade bem gigante aqui na cidade de Londrina. Já tivemos aqui com o Ricardo Quintas. Eu vi. Eu falei, eu vou assistir tudo. Porque depois, se ele deslizar em algum momento, fala, você falou lá. Tá gravado. Tá liberado para mim também. Mas vamos conhecer o Moura na íntegra. Pois é. Moura é nome, Moura é sobrenome. Então, vamos lá, do começo. Meu primeiro nome é Adelson. Moura Neto é sobrenome. Eu trabalho no rádio já há pouco mais de 30 anos, né? Quantos anos você tem, Fred? 35. Olha aí, ó. Pois é. Eu nem vou citar. Eu comecei a trabalhar em rádio quando ele estava nascendo. Pô, que é isso? Mas eu sou santista, né? Me criei ali na região, né? Conheço bem as praias do litoral lá de São Paulo. Conheço bem a região do Cais, do Porto Santista ali, né? Trabalhei também naquela região ali. Quando era mais novo, né? A gente acaba conhecendo com mais facilidade, né? A importação, exportação e tal. E eu trabalhei em empresas dessa área, mas decidido muito cedo, né? A fazer comunicação. Me formei na Escola de Comunicação e Arte da USP, né? Em rádio e televisão, e dali para cá eu não parei mais, você acredita? Saía de uma empresa, já entrava na outra, e aquela correria, né? E graças a Deus estamos aí até hoje, viu? Beleza. É uma caminhada de pouco mais de 30 anos, né? Ô Moura, você sempre teve a voz, antes mesmo de ser locutor, você tinha essa voz impostada assim? Já era natural? Olha. Ou você desenvolveu com o tempo? Olha o nível das perguntas. Eu fiquei curioso agora nisso. Falei, deixa eu perguntar aqui. Ele tá Imagina o cara na adolescência. Não, então. Mãe, vou jogar futebol. Isso é a conquista em pessoa. Cara, mas que legal. Não, a pergunta é sensacional. E eu vou atribuir o mérito à Igreja Adventista. Porque a Igreja Adventista, eu era pequeno e o pessoal falava assim, ô Moura, vai ter um JA. Quando eu era pequeno, a minha igreja tinha muita programação jovem, que é o JA. E aí o pessoal tinha lá narração, essas coisas, né? E o pessoal falava assim, o Moura faz. E imagina, você
da pré-adolescência para a adolescência, sua voz está mudando. Sim. Ela fica mais grave ainda, né? Uhum. E aí você percebe que as pessoas gostam, aí você dá uma abusada, né? E fala, e aí, o que você quer? Fala. Aí foi valorizando, Feliz sábado. Valorizava demais até, né? Mas isso foi crescendo. E eu sempre tive essa noção de que eu precisava profissionalizar isso. Entendi. Porque no meu meio, eu sou professor de rádio e TV em locução, né? Fui professor muitos anos no Senac, que é uma escola, é uma universidade também hoje, que prepara profissionais para essa área. E eu me preocupo muito, porque muita gente fala assim, mas basta ter uma voz bonita. Não basta. Você precisa saber as oscilações, as técnicas, porque rádio e televisão é diferente. Alguém fala assim, não, Moura, hoje é tudo no formato podcast. Só que se você vai gravar numa agência que tem uma carreira profissional, aí você descobre que não é. Então, eu sempre procurei estudar, estar ao lado de pessoas muito consagradas do rádio e da televisão para aprender com eles. Eu tive a alegria de trabalhar ao lado do Joemir Betting. Eu sei que vocês não sabem, vocês são muito novinhos. Eu sei quem é. Eu sei quem Mas é um grande jornalista, né? Ele trabalhou na Globo, no Grupo Bandeirantes. Então, o Joemir Betting e o Mauro... o filho dele, o Mauro Betting. Eu conheço o Mauro Betting. Isso. Aí o pessoal hoje em dia faz piadinha, né? Porque agora tem essas empresas que fazem o jogo da sorte lá do resultado do futebol, e é tudo betting, né? E o filho dele que começou com essa história, agora tudo é betting, né? Tudo é betting. Dominou. Mas eu sempre me preocupei em cuidar profissionalmente da voz. Tanto que eu falo pro pessoal que às vezes me chama para pregar na igreja, né? E eu chego numa igreja e o operador de som baixa o volume. A gente que trabalha muitos anos no rádio, eu sei quando tem mais grave, mais médio, mais agudo. Eu sei quando está mexendo, quando eu estou falando, eu sei que o cara está mexendo. Pô, o cara mexeu no médio agora e eu estou falando, né? O ouvido fica educado, né? Sim. E às vezes o pessoal me chama para pregar na igreja e fala assim para o operador, amigo, não baixa, porque a gente que trabalha em rádio, a gente economiza a voz. Então, se você deixar o volume um pouquinho assim, próximo do volume um pouco mais alto, você não precisa falar alto. Você fala baixinho e economiza, por quê? Durante a semana você tem que trabalhar. Sim. E a técnica, quando você está no microfone de uma rádio, é outra. Você tem que pôr gás ali na emoção, sabe? Uhum. Você não pode simplesmente chegar lá e falar, vou falar normal. Não, tem que ter gás. Isso em todos os contextos. Por exemplo, um narrador de futebol, de rádio, totalmente diferente da TV. Porque o cara tá ali, ele precisa prender aquilo que está entrando só por um canal de comunicação, um ouvido, né? Não está sendo visto nada. Sensacional a sua observação, viu? Uma pessoa distraída não pode ser um narrador de futebol, porque ele tem que ter atenção máxima no que está acontecendo, né? Dá uma abusada nas palavras. Isso, então... Como você falou, máxima. Isso é essa acentuação... Não é um máximo, né? Não é qualquer máximo. Eu tô vendo essa conversa onde ela vai. Vai longe. Mas a gente está aprendendo aqui, né? Essas técnicas a pessoa tem que desenvolver, né? Prestar muita atenção no que está acontecendo para poder transmitir para o que ouve o que ela está vendo, né? E como é que você transmite isso? Sendo concentrado no que está acontecendo. Você não pode se distrair com o que está ao seu redor. Maravilha. Realmente é incrível. O locutor de futebol mesmo, ele é uma loucura ali. Ele mexe com o seu... A bola tá 500 metros de distância do gol, você acha que a bola tá chegando. Tanto que quando você, na Copa do Mundo, por exemplo, a pessoa está assistindo o jogo na TV e ouvindo no rádio.
O gol, ele acontece num tempo diferente. Sim. Porque o narrador, ele dá uma outra dinâmica, né? Prepara. Ele visualiza em palavras aquilo que a pessoa está assistindo lá. Então, Legal. às vezes você fala, poxa, mas o gol já apareceu ali na televisão. E o narrador tá lá, né? E ele cruzou na cabeça da área. Olha só, o goleiro pulou, não conseguiu, vai balançar a rede. E na televisão a bola já tá lá dentro, tremendo lá. Então, quando você transmite isso em palavras, a pessoa que está do outro lado, ela sente, né? Sim. Nossa, ela vê a bola balançando a rede assim, cara. Poder, né? A O cara comunicação. pegou lá no fundo mesmo. Para Então, aquele que imagina ainda, fica muito mais agradável. e é por isso que a gente eu sou um fã de Jesus Cristo nesse sentido, né? Ele consegue fazer a gente enxergar o céu. Ele consegue, quando ele fala, fazer a gente enxergar as mansões celestiais. Ele consegue fazer a gente enxergar quem a gente é lá no fundo. Jesus é o maior comunicador da história. Cada palavra ali, o contexto, ou mesmo quando ele dizia assim, deixai vir a mim as criancinhas. Ou seja, todo o contexto, ele tocava no sentimento da pessoa. Né? Quando ele trazia o olhar detalhista para cada situação. Tentaram tirar a criança de perto. E aí, ele chama de volta. E aí, não é uma lição de moral. Ele abraça as pessoas com a palavra. Fala, não, Legal. vocês querem para o céu? Seja semelhante aqui a uma criança, né? Cada sincronismo. Mas voltando lá... Moura, você já narrou futebol? Eu ia Então, perguntar isso. não, eu já narrei assim, brincando, né? Brincando. Abaixa o som da TV. Não. Foi numa competição oficial da igreja. Ah, no olha ano só. passado. O ano passado teve o... Sim, dos jovens, eu não sei o quê. A N-Play. A N-Play. N-Play. E aí eu fui lá narrar. O pastor Gili era o líder dos jovens. As finais foram na Faculdade Adventista do Paraná. E aí preparou toda a estrutura de som. Narrei ao vivo. Olha A final do vôlei, a final do Society. E eu acredito... teve algumas outras competições lá fora que tiveram também como fazer a narração. E aí, meu amigo, eu vibro com isso, né? Porque não dá para fazer nisso... falar o nome dos atletas que você não conhece, não tem, Sim. porque você tem que ter uma estrutura técnica que te fala que é e tal, mas você narra por camisa. E Londrina foi a que mais levou o troféu daquela competição. Eu me lembro que eu não parava de narrar Londrina, né? E Londrina tem bons jogadores. Tá para acontecer outro aí, Tá para acontecer pra mim. outro a N-Play. E eu quero estar lá, Eu amo isso, isso. Legal. Moura, algo que a gente também costuma perguntar aqui para os nossos convidados. Moura é casado, tem filhos. Boa. Então, sou casado com a Graciane, ela deve estar assistindo a gente lá agora, porque eu acho que ela é a minha maior fã e ela curte tudo aquilo que eu participo, que eu posto. A gente tem 2 filhos, né, o Tiago e o Daniel. Eu louvo muito a Deus, né, por ter transmitido para eles o que Jesus me ensinou. Se tem uma coisa que eu não abro mão até hoje, e desde pequenininho, horário de culto, você tem que estar na igreja. Se o culto é quarta, se o culto é domingo, se ele é sábado, tem que estar na igreja. E eu sempre conduzi minha família dessa forma. Mesmo quando eu não trabalhava na instituição da Igreja Adventista, sempre foi assim. Horário de culto é hora de estar na igreja. Isso para mim é muito importante. E minha família, graças a Deus, ouviu isso com carinho. Né? Eles moram em Londrina? Tá, meu filho mora... Boa pergunta, né? Meu filho mora em Maringá, o outro mora lá em São Paulo. Já são grandinhos, porém totalmente dependentes. Estudando lá? Estudando, então, trabalhando. faculdade. Isso, estudando, trabalhando. E como é que você era antes de ter eles, na questão de... Quando você era jovem? Sim. Então, 20 anos, 17 anos, na sempre questão de igreja, quarta, sábado, domingo, Sim, sempre foi era do mesmo assim. jeito? Isso. Base familiar. Eu me preocupo muito com Espiritual. essa... Não é que a gente
a gente não pode falhar, a gente falha. Não, por que eu pergunto? Porque às vezes quando a gente tem um filho, filha, a gente... Coisas que a gente fazia antes, formas que a gente agia, a gente tende a mudar. Muda, isso. Quero melhorar a minha Quero versão. melhorar isso. Eu quero saber como é que era você assim. Legal, boa pergunta. Vocês são ótimos. Então, mas essa questão de eu incentivar é porque eu pensava assim, eu só vou cobrar aquilo que eles veem. Então eu tinha como dizer, não me venha com nhenhenhen, porque eu faço, você pode conseguir também. Sim. Então tinha que ter essa dinâmica, né? Olha, você agir pelo exemplo, né? Então eu acredito muito nisso e louvo a Deus porque vejo que isso dá certo. Sim. Funciona, né? Então era assim, eu comecei, logo que eu me formei e comecei a trabalhar num grande grupo de comunicação, se tinha uma coisa que estava certa na minha cabeça, de Deus eu não posso me afastar. Quem abre as portas para mim é Deus. Quem fecha as portas é Deus. E é com Ele que eu vou ficar. Porque sem Ele, ninguém aguenta. Então eu tive sempre esse conceito. E carreguei ele desde a minha juventude ali, né? Legal. Maravilha. E a esposa trabalha com você? Sim. A minha esposa ela é da área contábil, né? Ela, quando eu fui trabalhar na Rede Novo Tempo, ela largou o emprego dela para mudar comigo para Jacareí, em São Paulo. Então ela ficou desempregada e eu trabalhando na Rede Novo Tempo. Pouco mais de um ano, ela entrou na Rede Novo Tempo para trabalhar na gravadora. Depois trabalhou na escola bíblica com o Leandro Quadros, o pastor Arilton, que era o chefe dela. E aí ela veio crescendo ali dentro da instituição. Ela se tornou secretária executiva da Rádio Novo Tempo de Maringá, quando eu fui transferido para Maringá. E hoje ela é executiva da Rádio Novo Tempo de Londrina. Assume o microfone de vez em quando? Não. Isso é uma coisa que eu deixo muito claro para ela, né? A sua função é essa aí, você vai desenvolver, e ela desenvolve muito bem, ela é boa no que ela faz lá, né? Mas eu não deixo ela falar. E olha que ela tem uma voz bonita, mas eu não deixo ela falar, para ela não roubar o brilho que eu tenho. Tô brincando. Em Maringá, antes de você vir para cá, para Londrina, em Maringá, quanto tempo ficou na Novo Tempo? Então, nós ficamos... 104.9. No 104.9 em Maringá, nós ficamos cerca de 8 anos, hein? Nossa, é muito tempo. E a gente nem vê isso passar. Eu louvo a Deus porque quando nós chegamos em Maringá, foi o período em que a instituição, a Igreja Adventista, estava assumindo as rádios. O que era isso? As rádios deixavam de ser da associação para ser apenas da Rede Novo Tempo. Então, não tinha mais uma espécie de vínculo. Toda a contabilidade, toda a administração, a manutenção, tudo era com a Rede Novo Tempo. Então, foi uma transição que houve na Igreja Adventista no Brasil inteiro e em toda a América do Sul. Mais de 200 emissoras, imagina. Mas, graças a Deus, tudo que é conduzido por Deus dá certo. Sim. E esse formato, em Maringá, ele produziu mais salvação do que antes. Não que antes não tivesse um bom trabalho. Era um bom trabalho. Mas eu saí de Maringá com deixando, né, cerca de 20 mil alunos da Escola Bíblica da Novo Tempo. É muita gente estudando a Bíblia e conhecendo Jesus Cristo. E aí, então, estamos aqui na cidade de Londrina há 6 meses. Né? Qual a abrangência aqui, Moura? Londrina, região, até onde chega? Sim, boa pergunta, hein? Nós temos, e espero que você não está ouvindo a gente, acompanhando a gente, assistindo, não pensa assim, nossa, que exibido esse pessoal. É mais bênção. Nós temos a segunda rádio mais potente da região. E nós já temos o nosso transmissor digitalzão. A gente está aí, vai que vai.
E você pega o carro. Esses dias eu tive um evento para fazer de uma união da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Santa Catarina, né? E eu fui de carro, porque eu não tenho paciência de ir lá em São Paulo, pegar um voo lá, depois voltar para casa e passar aqui em cima. Eu falei, eu tava aqui. Então eu vou de carro. E eu fui de carro. Gente do céu! Como Foi esses testando. 105,5 aí vai longe. E a gente que está no ar todo dia, a gente sabe. Mas hoje, com o novotempo.com/rádio Londrina, Sim. aí, meu amigo, eu tô no ar em Londrina de manhã e eu tenho a sensação de quando eu estava na rede falando para o Brasil inteiro. Porque gente que me ouvia na rede me ouve em Londrina, por causa do novotempo.com/rádio Londrina. Sim. A gente tem um aplicativo que também facilita. Sim. E gente que me ouvia em Maringá e região me ouve em Londrina, porque o rádio ele tem muito disso. As pessoas gostam daquela pessoa ali, elas vão atrás. Então você vai carregando ouvintes, né? Então, às vezes eu estou no ar, eu tenho essa sensação que realmente eu estou falando para o Brasil inteiro de Londrina. E para nós é uma alegria muito grande, né? Ter uma rádio com tanta potência e com tanta qualidade, né? Para chegar na casa das pessoas levando salvação. E sobre Londrina? Como é que foi essa mudança, esse processo? Não sei se você já conhecia aqui, já morou no passado aqui, tem alguma história? Então, para minha esposa foi motivo de festa vir para Londrina. Por quê? Sempre que a gente tirava férias, sabe aquelas férias que você fala assim, eu vou para tal lugar, mas você passa ali e dorme uma noite. Qual era a cidade? Londrina. Aí depois ia passear, ia conhecer, ia aqui, ia ali. Então, quando a minha esposa ficou sabendo que era Londrina, nossa, ela falou para mim, aceita. Isso a gente obedece, né? Porque a gente sabe como é que é o ditado popular, que não é bíblico, mas podia ser. Né? Você, como é que chama? Quem manda tem juízo. Quem obedece, Manda quem pode. O nosso produtor lá lembrou muito bem. Obrigado, sinal André. de que ele vive essa realidade. mas Caramba dele lá. Mas é assim, a gente ama, a gente ama Londrina, e o que é legal, a gente já conhecia Londrina, então as ruas, os principais pontos turísticos, as pessoas, enfim, né? Já tinha uma ligação. Então, estou em casa, meu amigo, estou em casa. Só, voltando um pouquinho só na questão que ele estava falando sobre a evolução da rádio ali, né? Eu sempre pensei, vou falar uma visão minha, que a rádio, na minha ignorância, com o avanço da tecnologia, ela ia sucumbir. Olha, boa. Mas eu vi que não, eu vi que ela parece que ela melhorou e tomou o lugar até mesmo da TV. Não sei. O que você tem a dizer disso daí? Boa. Eu acho que ficou muito maior o rádio depois que a tecnologia. Eu sempre achei que o meu rádio esse negócio. Sim. Excelente. Vocês pesquisaram muito para essa eu pensei agora, olha só. Hein? Muito bom. Não, aqui é assim, o pessoal é tudo iluminado mesmo. Muito bom. Mas é interessante isso, porque o ser humano ele tem uma carência natural de ouvir. E o rádio, ele satisfaz essa carência natural de ouvir. Quando veio a rede social, né? E você fala, poxa, mas eu vou estar ali no Instagram, no Facebook, eu vou estar visualizando e ouvindo coisas, mas o rádio ele tem essa característica de ser uma companhia. O rádio, por incrível que pareça, e você observou bem, ele cresceu mais nesse período da pandemia para cá do que a gente imaginava, porque ele era uma companhia constante. Sim. E o rádio não trabalhava uma coisa que a TV às vezes trabalha. Eu não vou criticar meus amigos produtores de televisão, mas eu sou contra explorar a necessidade que algumas pessoas têm de ouvir coisas ruins. Eu sou contra isso.
Só que a TV explora muito isso. Se você for ligar a sua televisão aí num programa de telejornalismo, é só coisa ruim. Sim. E por incrível que pareça, as pessoas gostam disso, de ver coisa ruim. Então, o rádio ele mostrou o outro lado, o que era possível. E nós, da Novo Tempo, crescemos absurdamente. Por exemplo, uma rádio, como hoje, a Rádio Novo Tempo de Londrina, que é nova, né? Na nossa mão, ela está apenas há 1 ano. A gente não tem como medir a audiência ainda. Mas a possibilidade mínima, dentro das pesquisas oficiais, é de ter 40 mil ouvintes por minuto. Já pensou? 40 mil por minuto. Então, se você falar 2 minutos numa rádio dessa, você falou para 80 mil pessoas. Então, você começa a olhar para o rádio como uma grande força. E nós, da Novo Tempo, a gente consegue transmitir para o ouvinte o que ele realmente precisa, que é Jesus Cristo, através da música, das mensagens e até da locução. A locução ela tem que ser uma locução proposital. Intencional. Porque o locutor ele precisa viver para transmitir. Se ele não viver, se tem uma coisa que as pessoas percebem, é se você está sendo falso na voz. É incrível. E aí a pessoa ouve e fala assim, cara, esse cara aí está forçando. Então nós não somos os otimistinhas do rádio. A gente não está ali para falar, vamos lá, que vai dar tudo certo. Não, não, não. A gente está aqui para dizer assim, olha, vai dar tudo certo. Mas mesmo que dê errado, segura firme na mão de Deus, porque Ele vai fazer a gente passar por isso. Então essa é a diferença da Novo Tempo de todas as outras rádios. Uma fala como essa chega, por exemplo, a um presídio, Sim. que serve para o empresário, que serve para o motorista de aplicativo, não é? Chega de maneira genérica, porém Opa. personalizada. Não. Vou ter que dar um corte aqui Vai no que lá, ele vai falou. lá, vai lá. Sensacional. A nossa maior audiência hoje é no carro. Antes o pessoal falava assim, olha, ô dona de casa, ô dona Maria, como é que você tá? Mudaram os hábitos. Isso aí existe. Tem. Porém, Dona Maria. a maior audiência do rádio hoje é no carro. Olha que coisa fantástica a gente imaginar que uma pessoa está nos ouvindo enquanto ela dirige. O que a pesquisa diz hoje? As pessoas ouvem rádio pelo menos 3 horas por dia. Então tem gente que ouve os picadinhos. Por exemplo, vai trabalhar, ouviu. Aí depois vai se locomover a alguma região, ouve mais um pouquinho. Depois, na hora de ir embora, ouve mais um pouquinho. Marca encontro com determinados programas também. Isso, aí ela se identifica. Então, esses públicos, eles existem e eles respondem àquilo que nós fazemos, né? Legal. Isso é fantástico, né? Pensar que Deus, quando Ele criou o planetinha, Ele falou assim, eu vou criar aqui umas ondinhas eletromagnéticas que um dia os carinha vão descobrir e eles vão usar como rádio, né? E hoje a gente já está descobrindo aqui no chão que tem uma onda chamada 5G, que é a onda mais baixinha que a gente encontra entre as tantas ondas que Deus criou. Às vezes eu fico pensando, será que Deus criou alguma outra onda que a gente não descobriu ainda? Eu sei que tem, mas tomara que ninguém descubra, porque a 5G já vai dar problema. Muito baixa, né? Muito baixa. Moura, hoje você faz o horário da manhã. Isso. Ouço sempre você, interajo lá quando posso, né? Quando dá. E o Ricardo faz o período da tarde. Sim, sim. Em algum momento, nesses 30 anos, já fez uma madrugada, assim? Trabalhou de madrugada? Corujão. Já. Olha, eu trabalhei 20 anos dessa profissão num rádio que a gente, de igreja, a gente chama de secular. Porém, eu não chamo de secular. É um rádio profissional. E nesse rádio profissional, eu já fui apresentador de um programa
de música romântica que tinha, sabe? Que o pessoal mandava recado. É sério? É. Ah, que Aí o pessoal. Moments of Aí Love. tocava lá Phil Collins, Olha Bee só. Gees, né? Gees. Que são músicas que levam para aquele ritmo ali, né? Sim. Fazia tradução de música. Tradução, nossa, isso aí. Você já escutou aquela assim? Escuta, eu vou gravar, não fala no meio da música, não. Já, tinha muito isso, tinha Na muito. fita Tinha, cassete. Tem uma galera que deve estar assistindo a gente que tinha. nessa Lembra hora, gente, dessa você não viveu esse momento. Não, ele não chegou a conhecer. Fita cassete era Não, eu conheci, pô. Estamos zoando aqui. Mas eu trabalhei também em programas no período da manhã, que é mais dinâmico e tal. Durante um bom período da minha carreira, eu fui voz padrão. Porque voz padrão é uma das áreas que você desenvolve na locução. E eu trabalhei de voz padrão na rede SBT, na rede TV e também na rede Bandeirantes, onde você desenvolve a sua locução com algumas especializações. Eu geralmente trabalhei na área de voz padrão comercial, que é aquela, por exemplo, tinha um programa que eu fazia, que é muito conhecido de todos, que eu falava Pânico na TV, oferecimento. Aí eu não vou falar o nome do produto lá. Mas as vozes... O YouTube derruba a gente. As vozes ficam conhecidas por causa daquelas falinhas, coisas simples. Então, o mercado profissional valoriza muito isso, porque são legal, identidades, né, que são mostradas ali no trabalho que a pessoa faz, né? Então, eu trabalhei muitos anos nessa área, porém, nunca saí do rádio. Era sempre paralelo, né? Então, depois de 20 anos, que a Rede Novo Tempo me convidou, através do pastor Hamilton Menezes, que foi o diretor da Rede Novo Tempo durante muitos anos, e aí ele me convidou, eu fui para a rede e estou lá, então, aí a gente já pode dizer aí uns 15 anos, mais ou menos, nesse período, e eu sou muito grato a Deus por isso. É o melhor lugar que eu já tive na minha vida. E olha que eu já trabalhei em empresa que o dono dava o 14º salário. Mas, mesmo assim, eu não trocaria pelo que Deus me permite viver hoje na Rede Novo Tempo. E o dono que eu trabalhei, vocês devem saber quem é, porque ele sempre foi um patrão muito bondoso, né? E ele chegava e olhava para você e falava assim, você é um bom menino, eu vou dar um aumento para você, viu? Eu gostei de você. Você chegou a ter contato com ele, assim? Sim, o seu Silvio, massa. Isso daí o pessoal fala que ele era um patrão que conhecia a sua equipe. E ele tinha um hábito muito legal, que era quando ele estava no corredor, ele parava e conversava com as pessoas. Né? Hoje tem uns vídeos dele fazendo isso daí, a gente consegue. Isso. Na época não Agora tinha. que parou, tá surgindo algumas coisas. Isso. Ele Isso é parando legal. conversando. Você Isso ainda é está legal. trabalhando aqui? Isso é legal demais. Ele era muito bonzinho, muito humano, pessoal, né? E aí ele perguntava, você faz o que aqui? Qual é a sua função? Você trabalha aqui há quanto tempo? E o mais legal de tudo, seu Silvio, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Não, Mas quando terminava a conversa, ele punha a mão no bolso assim. Eu gostei de você, toma aqui. Rapaz, isso é maravilhoso. eu criei esse hábito com Vamos encontrar mais vezes. Desculpa, sem nenhuma intenção. Intenção. É o jeito da pessoa, né? Ele era Mas tem gente muito rica, assim como o Igor, né? Que só sai de casa com 5 mil em dinheiro, sabe? Verdade. Profetiza. Então, Isso aí. quando ele pegava e punha a mão no bolso, ele não contava. Eu falei, tomara que ele erre. Mas é muito legal. Uma particularidade que eu nunca soube legal. também. Que legal. Foi mais perto aqui. Muito legal mesmo, muito legal. E vamos pensar, por exemplo, histórias do rádio. Ouvintes que já
pediram sua oração, orações respondidas, um desabafo, uma história do rádio. Cara, eu vou contar uma aqui que a gente não vai rir. E eu recebi essa história esses dias. E eu jamais imaginei que Deus poderia ter feito aquilo. Quando eu trabalhava na Rede Novo Tempo em São Paulo, eu sempre fui assim muito disposto ao trabalho. Se precisar, meu amigo, vamos lá. Aí, de vez em quando, o pessoal falava assim para mim: ô Moura, grava uma madrugada, porque você vai trabalhar tal horário, aí então, para não parecer que você fez direto, você grava a madrugada, aí depois você entra tal horário. Beleza, tal. Eu gravava a madrugada. Só que quando eu vou gravar, eu gravo com a intensidade de quem está no ar mesmo, né? Eu lembra que eu falei aqui no começo da conversa que você tem que concentrar, né? Então eu visualizo as pessoas e tal. E aí, no final de uma oração, que o horário termina sempre com a oração do locutor. Eu fiz uma oração e falei: Deus, eu não sei quem está ouvindo agora, mas se tem alguém que está, por acaso, no estágio terminal, cancerígeno, vivendo, Senhor, talvez a tristeza de saber que vai acabar, Deus, pela sua misericórdia, dê a essa pessoa a segunda chance mais importante que ela poderia ter na vida. Uau. Passaram-se mais de 10 anos. Eu recebi aqui no meu celular, essa semana, a pessoa gravou um vídeo falando assim: era uma madrugada e o Moura Neto estava no ar. Eu já tinha sido indicado pelos médicos para ir para minha casa, porque não tinha mais jeito, eu ia morrer em casa. A minha família já sabia. E o Moura fez aquela oração e eu me apeguei a Deus naquela oração. E eu estou vivo até hoje. Cara, isso é maravilhoso. A madrugada gravada foi usada por Deus para produzir cura real na vida de uma pessoa. E é muito provável que essa história vai aparecer no Anjo da Esperança agora no rádio e na televisão. Mas eu jamais pensei que isso poderia ser possível. Não que eu duvidasse daquele por quem eu orei, mas é que a gente não tem ideia do universo que a gente está falando. A palavra não volta vazia, né? Não volta Basta vazia. lançar. Por isso que quando nós somos impulsionados, e aí para o pessoal de casa também, quando você é impulsionado e sente que isso vem de Deus, a gente não pode travar, não pode tentar passar a bola, sabe? Eu não, Senhor, não sou capaz, não posso. Então, se for para orar, se for para ajudar, se for para você pregar, não rejeite o convite. Não é verdade? Porque todas as vezes que Deus nos impressiona de alguma forma, não é para nós, é pelo outro, né? Isso que o Igor falou é interessante, porque alguns domingos atrás, sábados, né? Ia vir um pastor para cá, ia vir um pastor daí, e a gente não estava conseguindo falar com ele, nem eu, nem o Andrezão. Aí eu falei: eu vou aplicar uma no Igor, né? Eu falei: Igor, cara, não tem ninguém sábado. Você prega para nós? Não tô conseguindo falar. Ele falou: opa, tô dentro. Se fosse comigo, eu não conseguiria. Mas era um teste, né? Era um teste. Mas você passou com veio. louvor. Você passou com louvor. Então quer dizer, pode acontecer. Pode acontecer, mas assim, essa questão de não recuar, sabe? Quando te colocarem numa situação assim, você confiar em Deus e falar: não, eu vou. Eu vejo isso muito em você. Qualquer coisa que fala: não, eu tô aqui, vou fazer, Legal, né? E isso é interessante. Deus sempre vai usar o Vai à ser frente. humano para alcançar alguém. É. Por mais que a gente pense assim: puxa, mas eu já sou uma pessoa conhecida. Deus, naquele dia, vai ajudar para alcançar alguém. Por isso que eu creio
que uma pessoa não deve deixar de ir à igreja. Por quê? Deus sempre vai usar, seja qual for o pregador, para falar ao seu coração. Dia desses, eu fui numa igreja domingo e tinham lá 4 pessoas. Aí você fala assim, poxa, amor, que triste, né? Eu preguei com a mesma intensidade que eu pregaria para a igreja cheia. E no final, tinha uma das 4 que precisava ouvir aquela mensagem. Então Deus sabe que existem pessoas que precisam. E nós precisamos saber que Deus vai usar alguém para falar com a gente. Toda mensagem pregada num púlpito é direcionada para a sua vida. Deus vai dar um jeito de chegar até você. Tem um amigo pastor, Humberto Magalhães, e ele, no período, desde quando estava no seminário teológico, ele dizia assim, Deus escolheu você e não os outros, mas escolheu você por causa dos outros. Uau! Nunca é só com a gente, né? Sempre vai se estender às outras pessoas. Deus escolheu você por causa dos outros. Né? Frases filosóficas lindíssimas, já partindo aqui para a parte do final do programa. Não, eu quero saber de onde que veio o meninão. O meninão. Como é que você vai passar esse podcast aqui? Pois é. O meninão, a meninona. Essas frases de efeito ou essas características de linguagem... Surge naturalmente, é intencional? É intencional. Eu lembro que a minha tia, sempre que a minha tia me via, ela falava assim, lá vem o meu meninão, e todo dengo, e todo carinho e tal. E eu falava, cara, isso é muito legal. E quando eu fui trabalhar em rádio, eu trabalhava na Nativa FM, que era uma rádio muito forte, né? E falava, cara, eu tenho que criar uma expressão que marque, né? Todo locutor tem isso. E aí eu falei, cara, eu vou chamar as pessoas assim, com esse carinho que a minha tia me chama. Porque se eu gosto, eles vão gostar. E aí, sempre quando alguém mandava, né, um alô, né? Porque tem um perigo muito grande para o locutor de rádio dar atenção apenas para o público feminino. Eu sempre tive esse cuidado, porque nós, como cristãos, a gente precisa valorizar todo mundo de forma visível. Então, eu agradecia, né? Quando uma ouvinte mandava uma mensagem, tudo, ô menina, obrigado e tal. E quando eram os rapazes, né? Eu falava, ô meninão, valeu, hein? Então, o pessoal me encontra na rua, às vezes numa igreja, o pessoal fala, ó, quem tá aí? O meninão. Porque associa aquela sua fala à sua imagem. E eu fico super feliz, né? Sim. E hoje em dia a gente percebe um grande número de crianças interagindo também, porque grava ali no WhatsApp, pede, faz o seu pedido musical, então atinge todo mundo, né? A rádio atinge todo mundo e você não precisa estar parado na frente do aparelho. Você pode lavar o seu carro, fazer qualquer, você um tá em serviço movimento, de casa, qualquer coisa. E aí você está ligado, né? O tempo todo com aquilo e principalmente quando se tem uma história, quando se tem um testemunho, quando tem um estudo bíblico. Falando nisso, quais são as funções da rádio, seja local ou rede, na pregação do evangelho? Não só o que o locutor diz, mas existem programas direcionados a isso, porque o nosso podcast ele acaba chegando para algumas pessoas. Muito bem. Como se eu fosse indicar para o Fred, dissesse assim, Fred, ele é um amigo, eu preciso que ele ouça determinada coisa saindo da sua boca. Fred, vai até o minuto 17, a partir dali tem uma mensagem para você. Sim. Então, qual a função especificamente da rádio hoje em dia? Muito bem, hein? Olha, a gente tem um trabalho estratégico, né? Como você usou aquela palavra perfeita, intencional. Tudo que a gente faz tem o objetivo de levar à salvação. Então, quando a gente faz algum programete ou programa, tudo é produzido para ficar numa plataforma, que é o novotempo.com/rádio.
Lá estão os áudios de todos os nossos programetes, que são programas de menos de 15 minutos, e programas, que são aqueles de mais de 15 minutos. Tudo isso está disponível gratuitamente, baixa MP3, baixa no celular, baixa no computador, manda para alguém. Por exemplo, às vezes o pessoal ouve a Sheilinha, né, que é a colunista que trata das famílias, e ela é muito solicitada em todo o Brasil e tal, e às vezes ela fala uns negócios assim que eu falo assim, olha, hoje a Sheilinha tá carinhosa, chega a tá doendo as orelhas, porque ela vai para cima mesmo, né? E o pessoal gosta das dicas dela, né? O pessoal fala, ô, Moura, manda o áudio aí para mim. Aí eu pego lá, MP3, mando lá no WhatsApp mesmo. Porém, todos estão disponíveis nessa plataforma, novotempo.com/rádio. Pronto, você vai chegar lá, vai achar tudo de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos, enfim, tá tudo lá. A gente paga caro para poder atender essa necessidade. Vocês sabem que tudo isso tem um custo. Não dá para a gente disponibilizar um material na rede social gratuitamente para as pessoas sem pagar antes, né? Você falou um negócio muito interessante aí. Tudo isso tem um custo. E eu não noto, eu não vejo, não existe propaganda. Nem na TV, nem na rádio. Tem? Não. Não tem. Como que isso é? Como é que a rádio, para as pessoas que acompanham, que não são da Igreja Adventista, como é que a rádio se sustenta? Então, a rádio, a Rede Novo Tempo de Comunicação, né? Nós temos um grupo de TV, de rádio e de web. Todos os materiais produzidos são da responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, sozinhos nós não conseguiríamos. Então, nós temos um grupo de parceiros chamados Anjos da Esperança, que são doadores. Essas pessoas doam R$10, R$5, e é com esse recurso que nós conseguimos manter toda essa estrutura. Então, não é pelo valor da doação. Incrível. É pela quantidade de pessoas. Eu sempre digo na rádio que o doador do Anjo da Esperança, ele não deve doar pelo que ele sentiu no coração. Eu falo, não faça isso. O doador do Anjo da Esperança, ele ora, conversa com Deus e diz assim, Deus, quanto eu devo doar? E aí, quando você for fazer a sua doação, ela vai ser um ato de adoração. Quando a gente simplesmente fala assim, eu senti no meu coração agora, eu vou lá e dou. Aí vai lá e doa, vamos supor lá, deu R$100. Maravilhoso, é maravilhoso. Mas não é esse tipo de doação que a gente quer. A gente quer um doador consciente de que aquilo é adoração. Ele é participante da pregação do Evangelho. Olha só. E qualquer um pode, não necessariamente tem que ser da Igreja Adventista, Isso, qualquer um pode ser. Excelente. Pode ser um. Isso aí é importante saber, né? E muita gente pergunta, eu posso ser um doador? Outro dia uma irmã de uma igreja pentecostal ela me ligou e falou assim, amor, eu quero fazer uma doação especial aí, eu posso? Eu falei, minha irmã, toda doação é bem-vinda. Não esqueça da sua igreja, tá? Sua igreja tem suas necessidades lá, o seu pastor, né, a sua oferta, que toda a igreja precisa. Mas se Deus colocou no seu coração que a senhora deve nos auxiliar com uma doação, ela será muito bem-vinda. Então a gente não trabalha, mas de jeito nenhum, com a emoção das pessoas para doar. Sim. A gente quer uma doação racional. Porque o nosso objetivo, e eu falo sempre isso na Novo Tempo, né? O que é legal da Novo Tempo é que a Novo Tempo não tem um dono. Não. Que o dinheiro chega e ele tem que ir para o bolso do dono, aí depois ele decide quanto é que ele vai investir. Não. A Novo Tempo é de Jesus. Isso. E ele fala assim, tudo que entrou vai para o evangelismo. Então, pode doar tranquilo,
que não vai para o bolso de ninguém. Aquele que doa acaba voltando para ele mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Que nem o dízimo na igreja, a oferta. Acaba às vezes voltando para nós É mesmos, isso em mesmo. materiais. Você percebeu aí agora? Sim. Ó, conversa boa. Por quê? Quando você amadurece o assunto da doação, você vai cair lá na adoração. Vai falar, poxa vida, eu estou fazendo isso para impulsionar o reino de Deus. Sim. Não é aquela história de eu vou dar uma ajudinha. Não. Eu estou impulsionando o reino. Eu estou fazendo parte, como você falou. Então, é essa a nossa ideia. Legal. Tirado que o povo brasileiro foi educado de forma errada durante muitos anos, né? Mas a gente quer mostrar que doação é coisa séria e sagrada. Amém. Legal. Legal. Mais alguma curiosidade, Fred? Não, sobre o Moura? Estamos chegando aqui já no final. Conversa boa, né? Muito bom. Nem vou passar. Maravilhoso, viu? Eu Maravilhoso. saio Eu preenchido, nem- assim como Sim. todos aqueles que já passaram por aqui, né? Plantam na gente um pouco mais de fé, de esperança, devido à sua história. Aham. E, Moura, a gente tem por hábito aqui no nosso Comunicast que o convidado ele faça uma breve reflexão Sim, a partir de uma passagem bíblica legal. e no final também você ora pra Puxa, gente. que honra, viu? Primeiro quero agradecer a vocês, a equipe de produção, né, que está trabalhando lá intensamente para que isso tudo chegue aí na O André fera. casa dos nossos Obrigado, André. amigos, né? A gente ficou sabendo hoje quem é que manda lá na casa dele, né? Por uma das frases que ele guardou, mas foi muito bom estar aqui com vocês. Eu acredito que essa conversa ela faz parte de um cumprimento de um verso bíblico. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E isso aqui faz parte de todas as coisas. Agora, o verso que eu gostaria de refletir é um verso que eu falo todo dia na rádio. Eu falo para os ouvintes assim, olha, você está aqui porque Deus quer, porque está escrito, bem-aventurados os que ouvem e os que leem. Por que eu quero fechar com a reflexão nesse verso de Apocalipse? Porque nós estamos acostumados a receber informações que os outros nos dão. E Deus ele vai lá e fala assim, olha, você pode até ouvir a Rádio Novo Tempo, mas você precisa ler, porque não é bem-aventurado apenas o que ouve, é o que lê. E se tem uma coisa que liberta, é você saber. Quando você sabe, então você pode ensinar a outro. Uma pessoa que ouve a Rádio Novo Tempo, ela se encaixa nessa bem-aventurança. Porque tudo que nós fazemos é mostrando qual é o verso da Bíblia. Então ela está lendo conosco. E lendo conosco, ela é uma bem-aventurada porque está ouvindo aquilo que transforma. Amém. Nós somos criados por Deus para sermos transformados pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. Se você só ouve coisas boas, ele estava me falando um negócio fantástico hoje, quando a gente sentou ali na salinha de produção, que ele falou assim, olha, eu desliguei minhas redes sociais. Lembra que você falou para mim? Eu não tenho visto redes sociais. Cara, quando você se permite ouvir só o que é bom, mas não precisa chorar, né? Não. Quando você se permite ouvir só o que é bom, a sua mente vai sendo lavada pelo sangue de Cristo, de tal forma que vai ficar só o que é puro. E Jesus ele vai nos transformando naquele outro verso da Bíblia que Davi pedia a Deus constantemente: dá-me um coração puro e um espírito reto. Isso é o que eu sempre pedi a Deus em toda a minha vida. Eu não me julgo
tendo alcançado tal. Mas eu louvo a Deus por Ele ter plantado isso no meu coração. Amém. E até hoje eu não desisto de dizer: me ajuda a ser um bem-aventurado, porque ouço coisas boas e porque leio coisas que transformam. Maravilha. Amém? Perfeito. Deixa eu pedir um favor para ele. Vai lá. Minha avó, tem 95 anos. Ela acompanha a Rádio Novo Tempo desde de sempre. Que legal. Hein? Desde a época da A Voz da Profecia. Olha. É. Que legal. Como é o nome da avó? Marialva, se você puder mandar, ela acompanha você. Dona Marialva de Aguiar. Ó, Se você puder mandar um meninona para ela. que legal, hein? Ô, menino. E falar uma voz da profecia no final olha. ou no início. Dona Eu vou Maria mostrar Alva. para ela isso Que pessoalmente legal, amanhã, Esse sábado, recorte. antes do culto. Isso. Ô, Dona Maria Alva, a senhora tem o nome de uma das cidades mais lindas aqui da nossa região. Mas a senhora tem o melhor neto do Brasil, viu? Que Deus te abençoe. Valeu. Obrigado. Vamos orar? Oremos. Vai lá. Nosso querido Deus, é com muita gratidão no coração que nós estamos terminando aqui mais uma edição desse podcast. Ó Deus querido, nós somos apenas instrumentos da Tua obra na nossa vida. Foi um bate-papo gostoso e que se pôde analisar com muita simplicidade um pouco da linha do tempo da história da nossa própria vida. Mas eu te louvo, ó Deus, porque nessa linha do tempo, Deus sempre esteve acima, tanto no começo, e rogo que seja assim até o final. Abençoa, ó Deus, a nossa comunidade, aqueles que vão assistir e ouvir, aqueles que vão ver e que vão permitir que Deus trabalhe em seus coraçõezinhos. Amém. É tudo que peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Moura, mais uma vez. Muito obrigado. Você Bem, continue seguindo, se inscreva no canal da comunidade. Além do podcast, nós temos os cultos de sábado, de domingo, as programações extras. Então participe ativamente e quando você puder, você que é de Londrina, que ainda não nos conhece aqui pessoalmente, venha até a comunidade, você não vai se arrepender. Obrigado, Fred. Obrigado a vocês. Por esse momento aqui. Obrigado, Moura. Que Deus abençoe a vida hein? de vocês, a família, Valeu, o trabalho e tudo mais. Muito Até bom. o próximo episódio. valeu, hein? Abraço. Valeu. Valeu.